Que damos início aos nossos estudos de espelho plano na física, onde vamos trabalhar primeiramente as leis da reflexão. As leis da reflexão são princípios fundamentais da óptica, e esse estudo vai descrever para a gente o comportamento da luz ao interagir com a superfície, que no caso aqui, eu vou colocar aqui no nosso exemplo, é uma superfície refletora, ou seja, que eu vou incidir um raio luminoso e de certa forma ela vai refletir. Temos algumas leis que regem, tá? Essas leis da reflexão, tem algumas regrinhas que temos que seguir. O primeiro passo que temos que fazer é imaginar uma reta que eu chamo ela de reta normal. Ela é uma reta perpendicular. O que significa isso? Que ela forma 90 graus com essa superfície refletora. Por isso a gente coloca aquele quadradozinho com a bolinha no meio para representar um ângulo reto entre minha reta normal e essa superfície refletora. Professor, e para que serve essa reta normal? Bem, qualquer incidência de raio de luz, ela vai nos servir como referência para a gente saber o valor do ângulo que é formado entre o raio que eu vou incidir e o raio que vai ser refletido. Vou colocar aqui um raio, que eu vou chamar ele de raio incidente, e ele vai refletir, que eu vou chamar esse outro raio de raio refletido. Vamos imaginar agora um plano, né? Onde a gente pode fazer essas divisões entre a reta normal, que vai formar um ângulo para o raio incidente e um ângulo para o raio refletido. E a primeira lei da reflexão diz o seguinte, que o raio incidente, que é esse raio à esquerda, onde eu estou incidindo esse raio, né, o raio refletido, né, que esse segundo raio aí, né, que eu coloquei o nome justamente de raio refletido, é o raio que se reflete através do raio incidente, quando pega na superfície refletora, e a normal, que é a superfície, né, no ponto de incidência aí, né, essa reta normal, estão contidas no mesmo plano. Então, essa é a primeira lei da reflexão, o raio incidente, o raio refletido e a normal, que eles estão contidos no mesmo plano. Uma outra definição seria que o raio incidente, o raio refletido e normal são coplanares. É a mesma coisa que eu disse, estão contidos no mesmo plano. A segunda lei da reflexão, né, ela já nos diz o seguinte, que o ângulo de incidência, né, isso que é formado entre o raio de incidência e a normal, é igual ao ângulo de reflexão formado entre o raio refletido e a normal. Então, olha só, presta bem atenção. Eu tenho um raio incidente e tenho uma reta normal, que é uma reta imaginária. Se você observar, forma um ângulo. E o mesmo ângulo que forma entre o raio incidente e essa minha normal é justamente o mesmo valor entre a minha normal e o raio refletido que está do outro lado. Ó. Então, esse ângulo é justamente também igual a esse outro ângulo, né, que está do outro lado. Chamei de ângulo I e de ângulo R, ângulo do raio incidente, ângulo do raio refletido. E eles são iguais. Vamos estudar aqui agora os tipos de reflexão. O primeiro é o regular ou especular. Então, entenda bem aqui o que é esse tipo de reflexão. Ela ocorre primeiramente em superfícies que são lisas e polidas, como espelhos, ou então até mesmo como se fosse uma água tranquila. Os raios de luz, você pode ver que o primeiro raio, o segundo e o terceiro são totalmente paralelos. E esses raios de luz paralelos que incidem na superfície, eles vão ser refletidos, como a gente viu lá na lei da reflexão. Então, eles são refletidos em uma única direção e vão se manter paralelos após a reflexão. Então, ó, cheguei e vou fazer a reflexão aqui, ó. E eles se tornam ainda, né, ficam paralelos. E a gente sabe, né, que a gente pode imaginar uma reta normal aqui, e de acordo, né, com as leis da reflexão, eu sei que o ângulo do raio incidente é o mesmo do ângulo do raio, né, refletido aqui do outro lado. A outra superfície, né, que eu posso estudar também, tá, é a irregular ou difusa. Essa superfície irregular ou difusa ocorre em superfícies rugosas ou que são irregulares, como papel, madeira, uma parede, uma superfície assim que não é tão bonitinha, que não é plana, né? Falando informalmente para vocês. A própria imagem dá para você ter uma noção do que seria uma superfície irregular ou difusa. Agora vamos entender o seguinte, olha só. Quando os raios de luz vão incidir, né, sobre essa superfície, eles vão ser refletidos também, só que em várias direções, devido às suas irregularidades da superfície. Então, olha só como é que ela vai, né, acontecer a sua reflexão. Várias direções distintas, justamente por consequência dessa irregularidade em sua superfície. E a reflexão difusa, ela não forma uma imagem clara, mas permite que possamos ver os objetos iluminados de diferentes ângulos. Então, esses dois tipos aqui de reflexão, eles servem para explicar o porquê que podemos ver imagens claras em espelhos, mas não podemos ver imagens claras em superfícies mais ásperas, porque espalham a luz em direções distintas, né, em várias direções. Por isso que a imagem não fica clara para a gente. O nosso outro tópico aqui são as propriedades do espelho plano.
O espelho plano possui várias propriedades importantes relacionadas à formação de imagem. Toda vez que a gente se levanta de manhãzinha para ir para a escola, para ir para o trabalho, para ir para uma festa, ou encontro de amigos, para visitar um parente, a gente às vezes vai lá, né, toma um banho e fica de frente ao espelho, a gente vê essa imagem. E essa imagem que a gente vê, a gente precisa estudar ela, porque é um dos princípios básicos da óptica geométrica que parte de base para tudo. Então, o espelho plano possui várias propriedades e a gente vai conferir aqui algumas. Então, a primeira propriedade que eu posso dizer para você seria a simetria. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma vela, não é isso? Eu tenho um observador aqui, né? E uma outra imagem é formada do outro lado do espelho. A gente diz, né, que é o outro lado do espelho. A gente sabe, né, que a gente tem o espelho e nós temos ali as costas do espelho que não tem nada. Só que a gente imagina que tem, digamos assim, um mundo virtual ali depois do espelho. A gente sabe que do outro lado do espelho, se a gente olhar de uma perspectiva, a gente sabe que não tem nada. Mas é na perspectiva sua que está observando o espelho. Então você está de frente do espelho, é formada uma imagem e eu chamo essa imagem de plano virtual, ou seja, eu tenho uma imagem real, né, que eu estou aqui no meu mundo real, e é formada do outro lado do espelho uma imagem que eu chamo ela de imagem virtual. Ela também é uma imagem que eu posso chamar de imagem direita, ou seja, não invertida verticalmente. A imagem gerada pelo espelho do plano mantém a mesma orientação vertical do objeto, ou seja, não é invertida de cabeça para baixo. Então, olha só, a vela, né, está com a cabeça para cima. Lá do outro lado do espelho, né, no mundo virtual, nessa imagem virtual, a vela ela não ficou de cabeça para baixo, ainda manteve a sua mesma orientação. A gente diz que isso é uma imagem direita, uma imagem que não é invertida verticalmente, pois ela manteve a mesma orientação do objeto. A vela está com a cabeça para cima, né, na minha imagem virtual, ela também se manteve. Em alguns espelhos pode acontecer da vela ficar com a cabeça para baixo, ao contrário. E isso aí já é outra coisa de outro estudo que a gente vai ver posteriormente. Uma outra propriedade, certo, que eu posso falar é sobre o tamanho da imagem e a distância até o espelho. Então, a mesma distância que está da vela até o espelho é a mesma distância do espelho até a minha imagem virtual. Se da minha vela até o espelho eu tenho uma distância de 2 metros, né, do espelho até a minha imagem virtual, eu terei também, né, uma distância de 2 metros. E a minha distância da minha imagem até a minha imagem virtual são de 4 metros, ou então de 2D, para esse exemplo hipotético que a gente acabou de construir. E o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Um espelho plano não altera a dimensão do objeto refletido. Então, se ele tem 20 centímetros, ele vai ficar com 20 centímetros de altura também do outro lado, né, na minha imagem virtual. Suas distâncias de imagem, né, também serão as mesmas para o espelho. E só continuando aqui na animação, né? São naturezas opostas de objeto e imagem, que foi o que eu expliquei sobre o objeto real e, né, a nossa imagem virtual, ou então o objeto virtual, tá? Qualquer uma dessas nomenclaturas você pode adotar, tá? Então nós temos o objeto real e a imagem virtual ali do outro lado do espelho. Temos também aqui o caráter enantiomórfico. Então vamos imaginar aqui mãos humanas, né? E vamos ver o que é o caráter enantiomórfico. Nas mãos humanas, é um exemplo, a gente pode citar aqui, da mão direita da gente. A mão direita e a mão esquerda são exemplos clássicos de um exemplo enantiomorfo que acontece com a gente aqui. Olha só. Embora sejam semelhantes, não podem ser sobrepostas de maneira idêntica. Então, olha só minha mão direita e olha só minha mão esquerda. Elas não vão ser sobreponíveis, não vão ser sobrepostas uma com a outra. Ó, chego aqui, ó, e vou juntar aqui as duas. Ó. Embora sejam semelhantes, não podem ser sobrepostas de maneira idêntica. Isso significa que elas não são sobreponíveis. Isso a gente chama de caráter enantiomorfo.